Olá, sejam muito bem-vindos, os pessoais do grupo de estudos e dos canais do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a importância da Bíblia Sagrada e a importância do conhecimento dela para o cristão no cenário atual. Fique conosco aqui e vamos orar para começarmos o nosso estudo. Maravilhoso Pai que estás no céu, pedimos que o Senhor me inspire agora para fazer este estudo e ilumine a mente de todos que estão querendo entender mais da palavra de Deus neste tempo. Te pedimos humildemente por Jesus Salvador. Amém. Então, o tema do estudo de hoje, ele é um tutorial com 2 pontos importantíssimos e alguns detalhes explicados dentro de cada ponto. E o tema é fontes originais e entendimento. Bom, eu quero começar dizendo um pouco sobre a história da criação da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita por diversos autores em tempos diferentes e em culturas diferentes. Porém, milagrosamente, ela é uma unidade de fé, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o verdadeiro autor da Bíblia é Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então, ao longo da história, ela sofreu diversos ataques, mas milagrosamente também foi preservada pelo poder divino, até o dia de hoje. No passado, a Bíblia Sagrada foi queimada, sumiu por um tempo, ficou escondida por um tempo, e hoje em dia também nós podemos ver ataques às Bíblias Sagradas, ataques violentos, mas podemos observar também um ataque mais sutil, que é o tema do nosso estudo de hoje. Fontes originais e entendimento. Vai nos mostrar um pouco o que vem acontecendo com a Bíblia no cenário atual e também como podemos entendê-la de forma melhor. Fique aqui conosco, então, e vamos para o nosso próximo slide. Primeiro item do tutorial: fontes originais e entendimento como cura. Bom, nós falamos aqui do ataque sutil, as versões da Bíblia, e eu quero deixar aqui bem claro que a maioria das versões existentes hoje são versões originais, porque, como já foi dito, a Bíblia ela é preservada pelo poder divino, assim como ela foi criada por ele. Então, vamos ler aqui. Infelizmente, hoje em dia, já está aparente a existência de versões falsificadas, ou seja, que mudam o sentido de textos, usando palavras não ideais para o contexto, podendo sugerir outro sentido ao texto, e isso se pode perceber analisando as várias versões bíblicas para o mesmo verso. E até inserem novas palavras originalmente não existentes, como sendo sinônimos de expressão, como, por exemplo, o termo domingo, usado no lugar da expressão dia do Senhor, existente em algumas versões bíblicas. Infelizmente, é muito dolorido para o estudioso fiel da palavra de Deus, mas para o estudante fiel da palavra de Deus, mas é o que vem ocorrendo hoje, a realidade. Por isso, da importância de estarmos aqui analisando tudo isso e fortalecendo a nossa fé. Bom, então, toda a atenção e cuidado devemos ter e preferir as versões mais antigas é um conselho, bem como possuir e analisar as várias versões quando possível. Porém, sem jamais perder a confiabilidade na Bíblia Sagrada, nem no Espírito Santo para inspirar seu entendimento. Pelo contrário, devemos buscá-lo com mais fervor. Então, nós falamos sobre o entendimento da palavra e já foi dito aqui, em um dos canais do YouTube, no canal Obra Médico Missionária, mais especificamente na apresentação daquele canal, que Jesus, ele curava as pessoas
as doenças físicas com recursos físicos, né? A água, as plantas, o barro, e ele curava as doenças emocionais através de sua palavra, certo? Então, isso é muito importante de frisarmos novamente. Por quê? A palavra, portanto, o entendimento correto das escrituras é um processo de cura, libertação e desenvolvimento para a pessoa. Então, esses são pontos muito importantes para a nossa consagração, nosso crescimento, desenvolvimento espiritual. A cura, a libertação e o desenvolvimento das pessoas. A Bíblia usa isso como na parábola dos paralíticos, do paralítico, e aqui nós estamos frisando a importância de entendermos esse processo que a Bíblia nos fornece, que o Senhor Jesus Cristo nos fornece. Então, a cura pelo entendimento. Vamos estudar um pouco mais. As dúvidas, elas só aparecem quando existe raciocínio, estudo, e elas fornecem um sinal de que o cérebro está com intenção de se desenvolver. Então, nesse sentido, a dúvida é positiva, dependendo do que se fará com ela, pois as pessoas aprendem por etapas. Então, se você tem uma dúvida e você simplesmente a ignora, não dando importância para o estudo da palavra de Deus, é um aspecto negativo. A dúvida se torna um aspecto negativo. Mas se no momento certo, no momento que você tiver maturidade espiritual para isso, e o Senhor Deus, o Espírito Santo sabe disso, você enfrenta essa dúvida e vai em busca de respostas, ela é positiva para o seu desenvolvimento, ou crescimento espiritual, ou desenvolvimento, como você preferir chamar. Então, o desenvolvimento espiritual, aqui eu uni as duas coisas para ficar melhor o termo, o desenvolvimento espiritual é um processo não natural, ou seja, ele necessita do Espírito Santo para que ocorra. Então, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a comunhão com Deus, você não vai nem ter dúvidas, porque você não vai ter interesse nas coisas eternas, nas coisas do céu. Mas com a comunhão com Deus, o poder do Espírito Santo em você, você passa a ter interesse, você passa a ser participante da natureza de Cristo e ter interesse pelas coisas espirituais. Por isso, então, não é necessário se envergonhar por ter dúvidas, e nem mesmo é positivo se envergonhar de estudar a palavra em si, pois ela é Jesus, o único caminho para a salvação espiritual e a vida eterna. Infelizmente, muitos ainda se envergonham da palavra de Deus, mas a própria Bíblia tem um verso que diz que nós não devemos nos envergonhar do poder do Evangelho. E a própria Bíblia é Jesus, Jesus é a palavra. Também tem um outro verso em João que diz, ele é o verbo, e o verbo estava com o Pai, e tudo foi feito por ele. Então, Jesus é a palavra de Deus. Vamos seguir? Agora vamos para o número 2 do nosso tutorial, certo? Nós falamos sobre as versões, a importância das versões originais, o que vem ocorrendo, infelizmente, no cenário atual. Falamos sobre a cura através da palavra de Deus e agora nós vamos falar sobre a importância da correção e também a infalibilidade de cada um de nós. Bom, nós falamos da dúvida e nós falamos que ela é positiva ou negativa de acordo com o que se faz com a dúvida, né? Então, agora nós vamos falar a importância da correção, que a correção é importante porque no processo de cura emocional ou espiritual, quando não se corrige um erro, o cérebro apresenta uma maior tendência a cometer erros semelhantes futuros, certo? Então, isso é explicado pela neurociência, mas nós não precisamos ser especialistas em neurociência para entendermos, né? Então, voltando à questão da dúvida, eu me lembrei agora de uma citação da neurocientista, a doutora Rosana Alves, na qual ela fala, com outras palavras, que o nosso cérebro, ele tende a ter 3 pensamentos, né? A fazer uma economia, a ter um pensamento de defesa e também, não me lembro qual que é o outro agora,
O nosso cérebro, ele se defende, ele procura economizar e ele procura o prazer. E ela fala também que ele procura pelo prazer. Então, por tudo isso, por esses 3 motivos que ocorrem conosco devido à nossa natureza caída, nós necessitamos do Espírito Santo para irmos à frente e vencermos as nossas dúvidas e irmos à frente no conhecimento da palavra de Deus. Então, é por isso que a correção é importante, porque o cérebro precisa se condicionar a fazer o que é correto, certo? Devido à nossa natureza caída. Então, se você não corrige um erro, um entendimento errado, ou até uma fala sua errada, você está muito propenso a cometer os erros semelhantes no futuro. Então, é importante para o seu cérebro, para a sua mente, que você ande de acordo com a palavra de Deus. E muito mais importante também ainda para o seu testemunho, para com as outras pessoas, e para que você realmente tenha a salvação eterna como alguém que propaga as verdades da palavra de Deus. Então, a correção é importante em tudo na nossa vida. E muito mais ainda no estudo e no entendimento da palavra de Deus. Então, vamos seguir aqui. Lembre-se, isso é muito importante também. Nenhum homem é infalível. Porém, os heróis da fé bíblica, eles morreram avançando na verdade para seu tempo. E nós devemos fazer o mesmo. Avançar na fé de toda a luz verdadeira para o nosso tempo, que é o tempo do fim. Então, quando nós falamos que nenhum homem é infalível, nós não podemos usar isso como desculpa para permanecermos nos nossos erros, não corrigirmos os nossos erros, não corrigirmos o nosso testemunho, não corrigirmos o nosso caráter. Então, por isso que nós necessitamos corrigir os erros, avançar na fé da luz de toda a verdade presente para o tempo do fim. Hoje nós temos muito mais verdades do que os nossos heróis da fé do passado, e é nessa verdade presente que nós devemos permanecer, que nós devemos viver, que nós devemos pregar, em humildade, correção dos nossos erros, e eu falo primeiramente para mim. Então, se você me conhece, e se você vê algum erro em mim, eu vou até deixar o contato na descrição, porque às vezes eu esqueço, você entra em contato e eu estarei disposta a conversar e entender. Isso é explicar para você ou corrigir se eu entender, de acordo com a palavra de Deus, que eu estou falando algo errado. Isso é muito importante na vida do cristão, hoje e sempre, mas mais ainda hoje que estamos no tempo do fim. Então, vamos seguir aqui uns slides. Aqui. Então, fica a bênção para você no dia de hoje, que Deus abençoe o seu estudo da palavra de Deus. Aqui um pouco mais sobre mim e as fontes de pesquisa. Então, que Deus te abençoe grandemente e até um próximo estudo, pela graça, misericórdia e o grande amor do nosso Deus. Fique com Ele.